Bem, pessoal, falando da revista, vamos continuar esse processo de desenvolvimento. Eu entrei no site do ISU, peguei uma publicação antiga nossa da revista, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Nessa primeira fase que a gente está trabalhando, nós devemos deixar de lado, não estar fazendo capa. Os dados iniciais, todos eles, nós devemos pular. Por quê? Isso aí, quando a gente estiver num momento que a gente não vai estar desenvolvendo, a gente pode estar realizando, tá? Essa parte inicial, dedicatórias, agradecimento, tudo isso é um processo que vem bem mais adiante, vem bem mais na sequência. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês devem começar a trabalhar e a pensar a revista de vocês, do resumo para frente, tá? Então aqui nós estamos trabalhando algumas questões dentro dessa revista que nós devemos estar refletindo e pensando na realização da revista conforme a gente vai estar trabalhando. Bom, o que eu recomendo que vocês comecem a trabalhar em termos de diagramação da revista? Lembrando sempre que a gente pode estar trabalhando com qualquer tipo de software para estar nos auxiliando, mas eu recomendo sempre fazer no Canvas, porque ele é bastante simples, e lembrando que a plataforma a qual a gente vai exportar o nosso arquivo é o ISU. Bom, eu peguei alguns trabalhos de alunos apenas para que a gente possa estar pensando como que a gente sai do artigo e vamos migrar para a revista. O que a gente deve estar pensando? Então, essa aluna, Bárbara, o que ela fez? Ela veio na parte inicial, pegou toda a parte de resumo e abstract dela e propôs a criação desses dois temas, em 2 páginas da sua revista. Então ela fez resumo e abstract, os dois juntos, trabalhando de uma forma, a meu ver, bastante interessante dentro da revista. Já essa outra aluna, ela, por ter tido muito conteúdo, ela deixou de lado o abstract, tá? Fez apenas o resumo. Então ela pegou o resumo, ela selecionou esse trecho de resumo e trabalhou a apresentação dela de uma forma mais solta, mais alegre, mais descontraída. Na realidade, ela mudou formato, ela está trabalhando no formato A3 deitado. Então tem toda uma proposta diferente no desenvolvimento desse TFG. Todas essas dicas, todos esses detalhes que eu estou falando para vocês, é para ver que vocês têm muita liberdade de poder estar trabalhando, de poder estar desenvolvendo de maneira bem solta o processo de criação. Mais um exemplo, agora eu peguei o da Isa, tá? O que a Isa fez? Também pegou o resumo e abstract, levou os dois para uma página. Tá parecido com o primeiro que nós olhamos lá, que era o da Bárbara, mas apenas por questões de estrutura. Aqui a Isa vai levar para um caminho mais solto, brincando com umas letras mais soltas, como se estivesse desenvolvendo e escrevendo à mão. Tá? Bastante interessante. Finalizando, eu vou trabalhar com essas 4 alunas, mostrando a variação do trabalho dela, para que vocês vamos começar a pensar, tentar descobrir a forma que elas pensaram para trabalhar esse contexto. A Larissa também pegou resumo e abstract, tá? E levou para a forma da revista. Então, olha, nós temos aí uma proposta bastante interessante em termos de estar brincando, em termos de estar desenvolvendo, sem ter que ter uma estrutura séria. Olha o resumo dela. Antes de começar um resumo aqui na revista, ela entra com a brincadeira da pergunta: por que e para quem? Tá? Na realidade, ela está trabalhando um contexto social bastante interessante que a gente deve pensar, que a gente deve estar desenvolvendo a todo instante. Olha aí, trabalhou com 2 colunas em cada página, lembrando sempre que essa é uma revista aberta. Ela tem a divisão no centro, tá?
São 2 folhas A4 que, quando a gente abre, se transformam numa folha A3, tá? Porque o formato de revista é esse. Ela fechada A4, abriu A3. Nós não podemos esquecer nunca de estar criando as nossas artes, sempre pensando dessa maneira e com essa versatilidade. Bom, o próximo tópico que a ser desenvolvido é a introdução. Vamos ver como é que esse pessoal trabalhou essa questão da introdução? Então, ó, a primeira, que eu acho que é a Bárbara, ela pegou todo o contexto de introdução dela, levou em 2 páginas brancas, preencheu ali. A diferença é que aqui ela tem um texto menor, todo ele rebuscado, aqui ela pôs de uma forma bem mais solta, mas atendendo toda uma questão de visual, ergonomia visual. A leitura, veja bem, ó, todos os casos nós estamos trabalhando com pessoas que trabalharam com a letra sem a serifa, tá? É uma letra reta que permite uma visualização muito mais fácil, a leitura muito mais tranquila de todo esse processo. A outra aluna, que eu acho que é a Stephanie, tá? Ela tinha um contexto todo organizado dentro da estrutura do artigo e de repente ela viaja para o universo das 2 folhas de A3 e dando muito mais liberdade, porque ela trabalha com a imagem bem solta. Então ela está falando da introdução, ela está falando o que leva ela a produzir. Tá? Então eu acho que eu gosto muito dessa forma solta, as imagens falando muito mais do que o texto. A gente chama isso aí de leitura sem palavras, porque uma imagem ela diz muito mais do que muita palavra escrita. Tá? Vamos para a Isa, que a Isa tinha todo um contexto aqui com muita citação. Ela leva também todo o referencial teórico dela para lá, mas já sai daquela formalidade, sai da estruturação. Então, ó, já começa um conteúdo mais solto. Então, o que eu gostaria de vocês começassem a pensar, olha aí, ó, então ela está começando a entrar e propor, nem entrou na questão de artes visuais ainda. Então, eu acho que vai um conteúdo bem legal para se trabalhar, para vocês pensarem. A Larissa também pegou a estrutura do que ela está trabalhando e está jogando dentro da robustez, dentro dessa postura e seriedade do trabalho que é o contexto de interesse social dela. Então, imagens fortes que trabalham, nos levam a uma reflexão bastante forte, bastante pesada sobre o trabalho. Então, dessa maneira, o que eu gostaria que vocês começassem a ter uma reflexão? Que vocês saíssem da estrutura organizada, reta, fria de um artigo científico, para que a gente possa mergulhar num contexto que mexe com a emoção das pessoas. Então, toda aula a gente vai vir e falar um pouquinho, pegando alunos aí, comparando essas reflexões que estão sendo trabalhadas. Para hoje, esse é o pitaco que eu deixo para vocês refletirem e seguirem adiante.